Neste vídeo, você irá ouvir a introdução da forte realidade sobre Apocalipse capítulo 3, verso 11. São verdades inesquecíveis que revelam que algo esperado vai acontecer. Após, vamos juntos refletir sobre os principais sinais da volta sem demora do Senhor. A ideia é colocar diante de você reflexões resumidas e atuais para nos levar a guardar o que temos. Sínteses fundamentais sobre a volta do Senhor Jesus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quantas vezes lemos na Bíblia Sagrada sobre a volta de Jesus? No Novo Testamento, há mais de 250 referências sobre isto. A volta do Senhor não é ajuste científico e nem matemático, mas é revelação de uma das partes do projeto divino. O que podemos aprender neste verso de Apocalipse, capítulo 3, verso 11, ao pensar na volta de Jesus? O objetivo não é apenas falar, mas dar um estudo abreviado sobre a volta do Senhor que vem sendo sinalizados por profecias passadas, atuais e futuras. Eis que venho sem demora, é o que disse Jesus. E ao lermos textos da Carta Magna, ficamos sabendo que o próprio Jesus falou da sua volta. Quando abrimos o Evangelho, em Lucas, capítulo 18, verso 8, Jesus pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, se referindo a ele, porventura achará fé na terra? João, no Evangelho, capítulo 14, verso 3, Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tem crentes deixando de crer no que Jesus ensinou e nos foi transmitido com uma facilidade sem igual. E isto me causa temor, porque hoje muitos filhos de Deus, sem tomar o devido cuidado, estão colocando ensinamentos, profecias, coisas, sim, acima daquilo que Jesus tem ensinado. Mas Jesus disse: quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 12, verso 48. Eis que venho sem demora. Ao lermos textos da Carta Magna, ficamos sabendo que os anjos de Deus, que não mentem, falaram sobre a volta do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 a 11, dita estas palavras: foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos olhos dos seus discípulos. E estando eles, os discípulos, sim, olhando fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir? Quando você continua lendo a Carta Magna, você entenderá que os apóstolos creram na volta do Filho do Homem, na volta de Jesus. Os apóstolos creram, falaram e ensinaram sobre a volta de Jesus, como vemos em vários textos da Escritura. Por exemplo, nós abrimos na Epístola aos Coríntios, sim, na primeira epístola,
aos Coríntios, capítulo número 11, verso 26, Paulo diz que deveríamos ou devemos celebrar a ceia até que Jesus volte. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,9, ele diz claramente, e Pedro ensina que a volta de Jesus iria ser antecedida por uma falta de fé na promessa. E então o próprio Pedro escreve: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 28, também entendeu a realidade do que eu falo. Assim também Cristo, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O apóstolo Paulo, que homem foi grandemente usado nas mãos do Senhor, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, Paulo fala que os filhos de Deus que amam a volta do Senhor Jesus têm uma coroa de justiça lhe aguardando. Então vem aqui uma pergunta necessária: seria certo desejar a volta do Senhor Jesus sabendo que será um dia de dor, separação, revelação e desespero para quem ficar? Sim, seria a resposta. É certo desejar a volta de Cristo? Primeiro, por ser um dos eventos justos do plano soberano de Deus. Segundo, para completar, sim, o eterno plano da salvação que precisa ser crido agora, como diz Pedro em 1 Pedro capítulo 1, verso 3 a 9. É certo desejar a volta de Cristo, sim, em terceiro lugar, para que Jesus seja glorificado na vida dos seus servos, livrando-os da ira vindoura. Como diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 1, 19. Sim, é certo desejar a volta de Cristo, e porque, em quarto lugar, após o arrebatamento, estaremos para sempre com Ele. E Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18 diz: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, olha a esperança de Paulo, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Aqui estamos diante de realidades concernente à volta do Senhor Jesus. E eu estou numa síntese fundamental com você sobre a volta do Senhor Jesus, porque Ele disse: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E agora se faz necessário pensarmos de uma maneira profunda, gloriosa, sim, a ponto de resgatar a grandeza disso que Jesus fala. Porque o objetivo não é apenas falar, mas dar um estudo abreviado e bem esclarecedor sobre a volta do Senhor para cada um de nós. Passarmos a dar importância devida sobre o que guardar, por que guardar, como guardar, guardar o que temos, até quando Ele voltar. O que é guardar? O que tens para guardar? Alguém buscando resumir escreveu: na prática, essa expressão, guarda o que tens, nos incentiva a cuidar e zelar por aquilo que já está em nossas mãos.
que já estamos desfrutando, compreendido, entendido. Essa frase, ela nos chama a atenção para o fato de que muitas vezes o que possuímos já é uma conquista significativa e merece ser mantido, guardado e protegido. Se você sente medo ao pensar que vai passar por esses dias, ouvindo-me sem poder compreender de fato que o Senhor quer direcioná-lo nesses dias finais, você está enganado. Você vai por aqui sim poder entender que é necessário usarmos a nossa fé. Sim, vivermos o seu amor, desfrutarmos realmente da comunhão da igreja e vivermos santidade, porque aquele que há de vir virá e não tardará. E neste momento fizemos uma introdução necessária para que nós continuarmos a tratar sobre aquilo que de fato é importante. E o que é importante? Quais são os sinais que estão mostrando que a volta de Jesus vai acontecer? Ao escrever a carta de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 1 a 6, Paulo corrige as pessoas no seu tempo de anunciar ou que estavam anunciando a vinda do Senhor sem ter acontecido alguns sinais. Sim, que Deus lhe tinha revelado e que Jesus tinha de fato ensinado. Então, queridos, escute-me neste exato momento, porque você não está aqui comigo em vão. O que você está ouvindo é a palavra do Senhor. Ninguém sabe quando vai ser a hora da volta de Jesus. À luz de Mateus, capítulo 24, verso 36, somente Deus sabe o ano, o mês, o dia e a hora que o Filho do Homem vai voltar. E isto Jesus disse estando aqui na terra. Alguns estudiosos dizem que agora, assumindo o trono, a majestade outra vez, a gloriosa majestade outra vez, Jesus sabe. Mas eu estou tratando de Mateus 24, 36, quando ele disse que só o Pai sabe o ano, só o Pai sabe o mês, só o Pai sabe o dia e a hora. Mas por meio dos sinais, já estamos mais que sobreavisados que está chegando a hora da chegada, sim, do acontecimento glorioso e poderoso, que está registrado nas Escrituras, que está profetizado e ensinado. Então, meu amado, querido seguidor, irmão, ouvinte do Destrava Obreiro, curte este vídeo agora. Não saia deste vídeo sem curtir. Comece agora a fazer uma grande obra, se inscrevendo no canal, porque é necessário que mais um canal conte com você. E este canal é um canal que destravará vidas. E o YouTube precisa saber dessa importância. E ele vai saber se você curtir, se você se inscrever. Ele vai entender como máquina, uma inteligência artificial. Ele vai saber que este conteúdo é importante. E é importante sim, porque estamos falando de Apocalipse capítulo 3, verso 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, deixando claro que a partir dos outros vídeos ou encontros que teremos aqui, iremos tratar dos sinais que estão mostrando que a volta de Jesus vai acontecer. Não tem como ficar sem acontecer, queira os homens ou não, queira o diabo ou não, queira você ou não, queira quem rodeia você e desacredita ou não, aquele que disse vai voltar, ele vai voltar. E esse é o momento glorioso de sabermos que a sua volta é sinalizada por sinais. E o primeiro sinal
que iremos sim abordar nos próximos encontros será glorioso. Você não pode perder. Acione o sininho e fique na guarda, que ele abençoará muito mais a sua vida ao estar comigo conectado. Deus abençoe você por estar comigo até esse final. Um forte abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau.